Chega lá. A gente avisa a hora. Fala pessoal, Gustavo Roman aqui. Mais uma live aí, tamo aqui esperando pessoa ilustre, né? Fernando Meringeni, hoje o Fininho vai estar aqui com a gente, já deve estar por aqui. Já falamos aqui com ele, já deve estar pintando na área aqui. Grande Fino que aceitou bater um papo aí com a gente. Espero que vocês gostem, mandem perguntas aí, interajam. E vai ser bem legal. A mamãe disse que já está esperando. A mamãe foi a primeira hoje. Já está esperando. Ele já deve estar chegando já. Ele já estava por aqui. Tinha confirmado com ele. Já. Melingene tá chegando aí. E já fazendo anúncio de amanhã, às 4h30 da tarde, a gente vai ter a live com a Dara. Dara, 4 Olimpíadas defendendo o Brasil no handball, capitã da seleção brasileira. Meringeni já chegou. Vou botar ele aqui na conversa. Eu preciso tá aqui, ó. Visualizar, fazer uma tá entrando aí. Esse balancinho é só pra gente ajeitar a câmera, o dedo da Adriana aí. Salve, salve! Fala, Fininho, beleza, cara? Obrigado aí, cara. Tudo bem, e você? Tudo tranquilo. Você conseguiu baixar os jogos, cara, lá que eu te mandei? Sim, agora? Baixei, lógico. Então, tudo show de bola, cara. Primeiro, obrigado aí pela participação, por atender o convite, cara. Eu digo que é sempre uma honra que o jornalismo me proporciona de poder ter acompanhado vocês e hoje poder ter esse convívio, né, com quem fez a história, né? Bom, quem não conhece o Meringeni, gente, se alguém não conhece o Meringeni, eu vou passar rapidinho um currículo, Meringeni, antes de você falar aqui. 3 títulos, né, na ATP, 25º do mundo no ranking mundial, foi 3º do mundo juvenil. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é isso mesmo. Ouro no PAN de 2003, representou o Brasil em inúmeras competições de Copa Davis, e ele aceitou fazer parte desse bate-papo aqui, porque é uma coisa muito legal que eu estou tentando fazer, de preservar um pouco a história do nosso esporte. Muita gente, a gente vive num país sem memória, e não falo só no esporte, em várias outras questões que a gente não vai entrar no mérito hoje para não criar polêmica, mas pelo menos a parte esportiva eu tento fazer a minha parte. Então a gente vai bater um papo aí sobre alguns dos seus principais jogos, e esses jogos vão estar disponíveis no meu canal do YouTube, na íntegra, para quem quiser assistir. Ele vai contar bastidores, aí, curiosidade, o que ele puder, né? O que for censurado não dá para... Não tem censura, não tem censura. Totalmente. Então, cara, muito obrigado. Aí já tem bastante gente aí acompanhando a gente. E, assim, acho que eu vou começar logo contigo, falando uma coisa que sempre me incomodou enquanto torcedor, antes de eu ser jornalista. Eu quero abrir com essa pergunta para você. Você deve ter ouvido muito isso, né? Se não ouviu, pelo menos ficou sabendo. Quando você ganhava, você era o brasileiro Fernando Meringeni. Quando você perdia, seja em competição individual, principalmente em competição representando o país, você era o argentino Fernando Meringeni. Maledetto. Isso foi sempre uma coisa que me incomodou demais. A gente falou sobre isso na live com a Alessandra da segunda-feira. As pessoas acham que atleta é super-humano, né? E não é. Tem dia que tem dor de cabeça, tem dia que tá mal. E ainda mais num esporte individual como o nosso, né? Que eu joguei tênis também. Inclusive, joguei contra o Guga infanto juvenil, cara. Olha, que legal. A gente teve um confrontinho, perdi, claro, mas enfim. A gente teve um confrontinho. O vento atrapalha, né? Não depende única e exclusivamente de você. Às vezes o adversário está num dia melhor. Então, assim, eu queria que você começasse respondendo essa pergunta aí. Incomodava isso? Como é que você fazia para tirar da sua cabeça isso? Eu acho que, em primeiro lugar, eu sei muito bem do grande problema, né, que
que eu vivo, né? O cara argentino que decide virar brasileiro, as duas pátrias se odeiam no primeiro momento, né? O argentino, por você virar brasileiro, obviamente, e o brasileiro fica com aquela pulga atrás da orelha por causa dessa rivalidade boba, que o futebol criou muito essa rivalidade, né? E eu acho que é uma coisa que eu luto há muitos anos, né? Eu só luto hoje, e eu vejo, já me dispus com muita gente grande, grossa, porque eu senti na pele isso, desde convocações, né, que eu tive oportunidades quando moleque, poderia ter sido convocado para um monte de coisa e por ter sido argentino naturalizado, ou na época ainda não naturalizado, as pessoas me tiravam. E quando eu virei brasileiro mesmo e me naturalizei, vamos deixar uma coisa bem clara. Eu não precisava, porque existia uma regra no tênis que se você pelo menos naquela época, se eu morava mais de 5 anos, 10 anos, não lembro quanto tempo, você poderia jogar pelo país. Você podia escolher o país porque você era morador de lá. E a minha decisão foi virar brasileiro, né? Foi entrar e brigar com a família. Minha mãe brava comigo, porque não queria que eu virasse brasileiro. E meu pai também. Mas tudo bem, foi uma escolha. Então, quando você recebe isso, é um pouco triste. E você é da imprensa, e você sabe muito bem como tenista, tem tenista bom e tenista ruim, imprensa tem imprensa boa, imprensa ruim, tem imprensa que é aproveitadora, imprensa que não é, tenista que é aproveitador, tem de tudo, né? Eu generalizo, né? O que eu mais generalizo é político, normalmente, né? Que eu acabo não confiando tanto, mas também tem caras muito legais na política, obviamente, né? A gente não pode generalizar 100%. O que eu percebia e que me deixava triste é quando, por exemplo, o Cacete Planeta vivia dizendo isso. E eu dava risada, porque, vamos lá, subentende-se que é uma sátira, que é uma comédia, que está fazendo o povo rir. Mesmo ele, às vezes, passando dos limites, como eu vi, às vezes, com o negócio do Rubinho, né? Às vezes, passar um pouco do limite. Subentende-se que é um cara que está lá para tirar sarro, para brincar, para deixar. Agora, quando era o povo, quando eram as pessoas, ou quando era uma imprensa que era um jornal que estava querendo vender um pouco mais ou menos por causa de uma informação, como na Olimpíada, por exemplo, aí eu era um cara que eu sempre tive atitude. Então eu ia lá e combatia isso. Me doía, não vou te mentir, que não doía, porque doía bastante. Nem imagino. Foi uma... A grande discussão, e eu acho que é onde eu ganhei, e eu parei, vamos lá, isso nunca acabou. Até hoje, eu ando na rua, tem cara que olha para mim e fala assim, pô, o carioca principalmente tira mó sarro, né? Fala, pô, meu irmão, você é tudo de ruim, meu irmão. Você é, além de argentino, você é paulista. Pô, né? Aí o cara tira mó sarro na minha cara, eu dou risada, mas tá valendo, não tem problema. Faz parte Quando isso não é para machucar, quando isso não é um fake news, e quando isso aí você não está colocando uma coisa na tua... Aí, tudo bem, é uma brincadeira. Eu também faço brincadeira pra caramba, sabe? Tem cara que tira sarro do meu nariz, do meu cabelo e da minha esquerda. O Nardini mesmo, quando tirou sarro do meu jogo. Isso faz parte, isso é legal. A gente também não pode viver esse mundo que a gente está tentando viver agora. Tudo é errado. Também não concordo com isso. Mas também tem que preservar o direito do outro cara, da outra pessoa, de não ser atacado o tempo inteiro. Não, é claro. É uma coisa que já me incomodava, né? Enquanto eu não era nem imprensa, era torcedor, né? Imagino você, mas claro, tem que ser sempre com esse bom humor e sabendo, né, o limite entre uma coisa e outra, evidentemente. Bom, vamos começar a falar dos seus grandes jogos aí, porque a live da Alessandra durou 1h30, que a gente tem que fazer 2. Mas, enfim, vamos começar aí, que eu sei que você é cheio de compromisso. O pessoal já está patrocinando, é ótimo. Patrocinar seria ótimo. Participando aqui com a gente, o pessoal falando, você é uma lenda do tênis, você é exemplo. O outro fez uma pergunta aqui, eu vou dar uma chegada aqui para cima para ver quem foi. Quando eu achar aqui você era Abraão, perguntou o que te fez optar pelo Brasil. Você quer dar uma pincelada nisso aí? Eu acho que foi natural, né? Eu vim pequeno para cá, mesmo sendo educado por uma família argentina, né? Eu fui educado aos moldes brasileiros. E chega uma hora que você tem que decidir. Eu brincava, sempre brinco que no meu prédio, onde eu morava no Sumaré,
eu era chamado de Argenta. Quando eu fui para a Argentina treinar, eu era chamado de Brazuca. Então, eu era um cara sem pátria, né? E eu acho que eu tinha que fincar um pé. Eu sempre fui um cara de posição. Né? Eu tenho todas as minhas posições. Eu tenho posição política, eu tenho posição econômica, eu tenho posição religiosa, eu tenho posição, seja ela A, B, moderada, muito para lá, muito para cá, mas eu tenho a minha posição. Tem hora que eu falo mais, tem hora que eu falo menos, tem hora que eu me posiciono mesmo e boto a minha posição em cima da mesa. Mas tem hora que não, porque não vale a pena. As pessoas me perguntam a respeito de política hoje, eu falo, você acha que vale a pena se está todo mundo brigando? Não adianta você falar que você é A, B, C, D ou E ou Z. Ah, mas você deveria. Nesse momento, me desculpem, não há. Quem tem que acabar com o problema é lá em cima. Não somos nós que temos que nos posicionar. Quem tem que parar de brigar é o cara de cima. Porque se eles não pararem de brigar, a gente pode se posicionar à vontade. Se eles não pararem de falarem, chega, paramos de brigar, A com B, com C, com D, com E, com F, e a mesma coisa. Então, quando eu decidi ser brasileiro, eu sabia todos os problemas que eu ia ter na Argentina, sabia a dúvida que ia ter no Brasil. Tanto que quando eu fui me naturalizar, o Brasil não queria me naturalizar. Foi um processo duríssimo me naturalizar. Me perguntavam por que eu queria, se eu ia ganhar dinheiro com isso. Tinha um monte de história. E eu fui lá e me posicionar. Eu quero porque eu me sinto brasileiro. Mesmo sendo argentino de nascimento, tanto que, contando histórias, antes de a gente começar, a primeira vez que eu levei minha esposa para a Argentina, eu mostrei meu documento, meu passaporte brasileiro, e o argentino, o cara da Polícia Federal me falou, me dá o documento argentino. Eu falei, não tenho. Eu sou brasileiro. Ele falou, não, você não é brasileiro, você é argentino. Eu falei, você não está entendendo, eu sou brasileiro. E ele falava, você nunca vai deixar de ser argentino, porque você nasceu aqui. E aí, quando eu vi que eu ia brigar com o cara da Polícia Federal, eu falei, tá vendo, ok, não há problema, sou argentino, tá, me deixa entrar. Mas eu finquei meu pé contra a Polícia Argentina falando que eu era brasileiro. Então, por que eu não ia me naturalizar e só ia representar o país? Né? E eu acho que essa é a demonstração nesses jogos que você me mandou, de Copa Davis. Não dá para ter a garra, a vontade na Olimpíada, o amor que eu tinha pela bandeira, e até hoje, se eu realmente não sentisse isso. Sem dúvida, cara, sem dúvida nenhuma. Aliás, você já falou de Olimpíada, eu acho que vai ser o primeiro. Esse, infelizmente, é um jogo que eu não tenho, a sua semifinal lá contra o Bruguera na Olimpíada de 96, mas há um caso curioso, né? Eu não, agora você me corrija se foi o COB ou se foi a Confederação Brasileira de Tênis. Não queria que você fosse, porque você não tinha, né, no início da Olimpíada, você não tinha ranking para ir, né? Eram 64. E você estava em 92, se eu não me engano, algo parecido ali, então, mas tiveram muitas desistências, o pessoal não querendo ir para a Olimpíada, e aí você acabou entrando na chave. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, que você chegou quase a ser medalhista. Eu vou perguntar, porque eu tenho uma lembrança particular, eu queria que você me confirmasse ou não, se eu estou maluco ou não daquela semifinal com o Bruguera. Mas fala aí primeiro. Olimpíada, óbvio. Eu me naturalizo em 1990, 89, 91, 92. Ali, mais ou menos. O processo demorou, acho que 2 ou 3 anos. Então, é gigantesco o processo, com um monte de documento. Aí, em 96, eu classifico para a Olimpíada. Porque tem que ficar uma coisa muito clara. Existem regras. Né? É tipo, no tênis... quem entra é quem entra, não é você entrou de convidado. Não, tem uma lista que o único campeonato que não há inscrição é a Olimpíada. Eles vão lá, pegam todos os jogadores, querendo ou não querendo jogar, já tendo falado, machucado ou não, e vão lá e colocam. Então essa lista fecha 64, 48, 53. Só que a gente sabia que o Sampras não jogaria, o Muster não jogaria, um monte de cara, o Todd Martin não jogaria, um monte de cara não ia jogar. Então, ninguém sabia como ia fechar. E eu sabia que ia chegar lá para o 100 do mundo, como sempre chega. Por quê? Porque são 3 no máximo por país, tem toda uma história. E quando fechou, o Nussbaum não quis me deixar, que aí entra esse lado brasileiro-argentino. Eu sabia, já conhecia a figura, já tinha problema com ele. Né? E ele não deixou jogar. Ele falou que não ia. E ele deu a carteirada naquele momento. Só que ele pegou um cara que não vai aceitar. Mesmo não tendo a mídia do meu lado, naquele momento ainda, porque eu era argentino, eu fui lá e peitei.
Só que eu acabei conhecendo e conheci uma pessoa que era íntima amiga dele, que ele respeitava e que ele tinha medo, que era o Braguinha. O grande Braguinha do Senna, o Braguinha do Guga, que todo mundo conhece. E ele peitou por mim, ele falou, me conta. E uma conversa em Roland Garros, me conta. Aí eu contei. A única coisa que ele me perguntou é assim, Fernando, só vou te perguntar uma coisa. Eu confio nas pessoas. Eu falei, pode perguntar. Isso é verdade? Eu falei, 100% verdade. Ele falou, então, me dá o telefone. Eu falei, ele ligou pro cara. Ele ligou pro Nussmann. E o Nussmann falou, tá bom, não, ok. Só que o cara, e aí é onde entra, quem me conhece sabe, eu gosto da sinceridade. Eu não tenho problema de errar. Amanhã eu tô pedindo desculpa para você se eu errar. Você viu nossas conversas de agradecimento? Cara, para mim é muito claro isso. Se eu erro, eu peço desculpas. Sabe o que o Nussmann fez? Deu de ombros. Me ligou falando que eles tinham mudado de ideia, tinham repensado. Ele não pediu desculpa porque botaram uma pressão nele. Desculpa a expressão, ele ia se fuder. Ele ia entrar num problema com o Braguinha muito grande. E comigo também. E aí, quando a gente chega na semifinal contra o Brugueira, quem aparece na quadra para ver o jogo? Ele. Quem entrega medalha pan-americana para mim quando eu ganho ouro no momento mais incrível que tem? Ele. E ele achava que eu não ia falar o que eu não vou falar, que ele é um hipócrita. Desculpa, com todo respeito. Não dá para você fazer isso. Se eu não gosto de você, eu não estou na live com você. Se eu tivesse algum problema com você, eu não estaria. Eu soube que ele é uma má pessoa. Por que eu vou estar aqui? Sim. Entendeu? Esse é muito importante. Sem dúvida nenhuma. E agora me tira uma dúvida, que essa é uma dúvida pessoal minha. Sim. É uma lembrança minha daquele jogo com o Brugueira, eu assistindo em casa, a Olimpíada. O primeiro set vai pro tie-break, certo? Você perde no tie-break pro Brugueira. Você tá bem no jogo e eu tenho essa recordação. Se eu tiver errado, você me desculpa. Quem mas vai errar. Exatamente. Alguém grita quando você vai sacar, se eu não me engano, e ali você sai do jogo, o Brugueira vence o primeiro set e ganha. Não, na verdade, não é nem sair do jogo. Guga, o jogo estava duríssimo. Estava um calor em Atlanta naquela época, era um calor de 40 graus, como um jogo contra o Rios na final do PAN. Um calor. Era um jogo muito fechado, porque o jogo muito parecido. Né? Um jogo de fundo de quadro, os dois corredores, com pouca definição, então pontos muito longos. Eu faço 6-4 no tie-break. Eu saco o primeiro saque e erro na rede. Levanto a bola para sacar o segundo saque. Na hora que eu vou bater, o cara grita, vai errar. Em português. Eu abordo. Eu não saco. Eu não saco. Eu deixo a bola cair. E aí vem, ele é culpado? Sim, ele é culpado, mas o maior culpado sou eu. Eu até falo isso no meu curso, que um dos grandes tópicos do curso virou exatamente esse tópico. Por quê? Que é rotina. O atleta precisa de rotina. Então, quando a gente viu o problema da Fabiana Müller na Olimpíada, quando não consegue pular, na verdade, o que falta para ela? Porque ela sentiu a pressão. Ela perdeu a rotina dela. Então, o que aconteceu? O que era o certo naquele momento? Parar, respirar, parar de xingar o cara. Eu saquei xingando o cara. Filha da mãe, eu não acredito, justo agora que você vai fazer isso comigo, tá 6-4, tá bem, saca, pum, dupla falta. Você jogou tênis, você joga um pouco de tênis. Você sabe que se você sacar pensando na morte da Bezerra, você faz dupla falta. Naquela hora era a hora de, calma, meu, vamos, onde vai sacar? Vou sacar fechado, vai. Bate 4 vezes a bola, levanta e saque é certo o saque. 90% das vezes acerta. Do jeito que eu saquei, faltou malandragem. Eu fiz pra falta. Ele ganhou pontos, fica 6-6, 7-6, 7-6, ele ganhou 7. E aí ele ganhou o jogo. Porque o primeiro set era 3/4 do jogo. Quer dizer que você ganhava? Não. Mas era uma grande vantagem ganhar 7-6. Sim. Né? A grande maioria dos jogos são 7-6, 6-3, 7-6, 6-2. Uma minoria é 6-7, 6-2, 6-4. Né? Então, mas nunca encontrei esse desgraçado. Nunca soube quem é. Quem encontrou ele foi o André Kifuri, meu grande amigo e que fez o livro comigo. Encontrou ele na saída, perguntou para ele falou na desculpa dele na hora, falando vamos fininho que ele vai errar. Basicamente quando, né, aquelas desculpas esfarrapadas, mas tudo bem.
Quando eu brinco que eu ainda bem que eu não encontrei ele, não vai mudar nada na minha vida hoje encontrar ele ou não. Mas é engraçado, né? Você falar, cara, por que um cara faz isso contra um brasileiro, né? Numa Olimpíada, numa semifinal, sabe? Tem que estar. O cara pagou ingresso para tentar acabar com alguém. Isso eu nunca vi na vida. Realmente não dá para entender. Seguindo aqui os nossos grandes jogos aqui que você tem, eu queria falar agora um pouquinho sobre a sua vitória sobre o Sampras lá em Roma, né? Que o Sampras, quando sai do jogo, fala, não, eu tomei uma aula de como se joga no Saibro, né? 6-3, 6-1, e realmente é um jogo fantástico. Eu queria que você falasse um pouquinho desse jogo. Foi até o jogo que me motivou, só contando um bastidor aqui, foi o jogo que eu vi que você estava procurando no YouTube, né? E foi o jogo que motivou aí a te entrar em contato contigo e a gente começar aí. Isso é uma coisa que eu preciso falar publicamente, né? Porque você sabe muito bem o quanto eu corro atrás dos meus jogos há muito tempo, porque é uma relíquia e a gente tem vivido isso no Brasil nesses últimos durante a pandemia. Se tem alguma coisa positiva da pandemia, é que voltaram a botar os jogos, né? Um pouco na porrada, porque eu também dei porrada na internet, né? Que tinha que botar o jogo das pessoas, mas também dando oportunidade. Eu falei isso ontem para o Eusébio, né? Eu fiz o jogo do PAN, foi no sábado, e eu estava conversando ontem com o Eusébio e com o Narc num podcast, e eu falei para eles, cara, vocês não têm ideia o importante que é para um atleta ele poder ter os jogos dele, né? É uma história. E eu fico imaginando os caras que não tiveram essa oportunidade de poder mostrar para o seu filho, para sua esposa, para sua sogra, para sua... seja quem for, para o seu amigo, você tem a oportunidade de mostrar o que você fez. E até para você. Eu vou te falar, quem me conhece sabe que a coisa da falsa modéstia, disso e daquilo. Eu não sabia. Eu vi o jogo meu contra o Agassi e eu vi o meu jogo contra o Mantilha, principalmente, e eu não sabia que eu jogava tão bem tênis. Eu sabia do meu resultado. Só que, para mim, eu sempre fui um cara muito esperto na quadra, muito malandro, muito taticamente preciso, um cara muito aguerrido. Só que sempre tive muita dúvida a respeito de impacto de bola. Quando eu olho os outros caras jogarem, para mim, eu sempre falava, esse cara joga muito mais tênis do que eu joguei. Nossa, a minha direita era boa, mas não era que nem aquela. Quando eu vi os jogos, falei, cara, o Nardini tirando sarro da minha esquerda. Tua esquerda é uma merda, não sei quando. Pô, você vê minha esquerda contra o Mantilha dando winner, ou contra o Rios dando winner na cruzada. Lógico que não era uma esquerda do Guga. Sim, mas também não dá para ser. Agora, é um jogo muito bem informado, com uma solidez muito legal. E por que eu vejo isso? Porque eu me vi jogar. Né? Então, isso tem uma importância. Quando você apareceu e me mandou os jogos, cara, isso é... Hoje eu tenho, basicamente, quase um acervo aqui meu. Né? Coisas que eu comprei e coisas que você me mandou. Cara, o que eu vou fazer com isso? Vou mostrar para o meu filho, para minha esposa que não me viu jogar, para um amigo que queira ver amanhã. Eu não vou comercializar que nem a Globo, quando, infelizmente, não quis me dar os jogos da Davis. E eu falei pro diretor-chefe, né? Eu falei, cara, eu não quero ver, eu não vou vender. E se eu vender, você me processa. Ó que simples. Se eu fizer uma besteira, você me processa. Se estiver fora da lei, você me processa. E eu sou público, sabe? É muito fácil encontrar uma coisa pública, né? Então, eu não tenho palavras para agradecer a possibilidade de ter meus jogos hoje. Não, imagina. A gente... Foi o que eu sempre falei com você desde o início. Você fez a história, eu só estou tentando preservá-la e você tem mais do que o direito de ter isso aí. E eu concordo com você. A gente passa por isso também. Algumas coisas a gente tentou também pegar em acervos de... para preservar a história, porque isso fica guardado lá mofando. A gente sabe de acervo, por exemplo, da TVE, aí já estou falando de futebol, mas enfim, sim, acervo da TVE que está mofando num galpão em não sei aonde, está lá estragando. Entendeu? E não disponibiliza. E deixa eu te falar uma coisa que é muito, muito simples, que é uma briga que eles não deveriam nunca fazer isso com a gente. Sabe por quê? Eu nunca recebi nada. Da própria ESPN que eu trabalhei. Tudo bem, eles compraram os direitos de Roland Garros. Só que eu não recebi nada para ser. O jogo agora foi passado. Não tem direito de arena, direito de
de aparição, nada. Um ator vai fazer uma novela e se vai... Minha esposa é atriz. Se ela aparecer amanhã de novo na novela que ela fez do SBT, o SBT tem que pagar. Porque você está usando a imagem da pessoa. Ninguém tá pagando pela minha imagem. Entendeu? Então, pô, pensa um pouco nisso e fala assim, acabou o jogo do Pan-Americano, manda um DVD pro cara. Mandou, acabou, acabei de botar o jogo agora do Medvedev, manda pro cara. Olha, muito obrigado por tudo que você fez. Eu faria isso. Sabe? Tá ali. Olha, esse aqui foi o jogo que a gente acabou de comentar. Pô, pra você guardar para os teus netos. É o mínimo. Mas aqui, infelizmente, as pessoas não pensam muito. Hoje, no tênis, minha sobrinha me conta, se é um campeonato televisionado, você sai e vai até a televisão, o cara te dá a fita. Tó, a fita é tua. Olha que legal. Aí você vai para casa e vai ver o jogo. Ah, legal. Pô, fiz isso de besteira, não. E a gente vive retrógrado, ainda no passado. Não é mole, não. Eu passo por esse problema todo dia. E assim, a gente tenta botar na medida do possível lá no canal do YouTube, que a gente consegue, mas não é tudo que a gente consegue, porque o próprio YouTube não deixa, né? Enfim, então, também não quero ganhar dinheiro com isso, não é nada disso, não estou botando lá para o pessoal poder ver o que o Meligeni fez, o que... E aí, quando a gente morrer, vai ficar passando 20 vezes, vão querer fazer dinheiro com isso. Exatamente. Esse sistema não é mole, não. O pessoal já está perguntando a beça aqui de Roland Garros 99, a gente ia chegar lá. Você tem uma campanha ali, cara, sensacional, né? Você passa, eu até anotei aqui, pelo Gilles Stobb, pelo El Anaui, pelo Rafter, né, que já é uma baita de uma vitória mesmo sendo no Saibro, né? Pelo Mantilha, pelo Corretia, e aí pega o destruidor de brasileiros aquele ano, o Medvedev. As pessoas estão perguntando aqui, não creio que tenha sido o caso, você vai confirmar, mas como elas estão perguntando, eu vou fazer. São duas perguntas que estão pipocando aqui e já tinham me feito quando eu tinha colocado isso. Primeiro, você sentiu a pressão de ser uma semifinal de Roland Garros? E a segunda, o seu estado físico depois desses jogos todos numa semifinal, já na segunda semana do torneio, praticamente com 2 semanas jogando, se o físico também foi algum problema? O físico estava perfeito, estava tinindo, estava voando. Você sabe que tem 2 pontos importantes, engraçados, né, dentro desse jogo. O primeiro, sim, senti. Era muito grande, era importante. Não senti no sentido, tremeu, não sei quanto, mas eu estava um pouco mais nervoso. Mas eu acho que o grande ponto da derrota contra o Medvedev, por incrível que pareça, eu sempre fui um franco atirador dentro do jogo, né? Sempre fui um cara que jogava com caras melhores do que eu. E eu tinha que me virar para ganhar deles. Encontrar maneiras. E pela primeira vez na minha vida, eu estava com uma confiança absurda por todos esses caras que eu ganhei. Quando eu entro na quadra para jogar com o Medvedev, tudo que eu queria fazer, eu acertava. Tanto que eu fiz 4-0 no primeiro set. E pela primeira vez, acho que única vez na minha vida, a soberba me venceu dentro de uma quadra de tênis. O que eu quero dizer com a soberba? Você não respeitou o adversário? Não. Quando eu jogava e eu errava 1 ou 2 bolas, ou chegava no 30 iguais, ou no 30-15, eu guardava a devida importância para aquilo lá. Então eu jogava um pouco mais conservador. Contra o Medvedev, eu ficava achando que era o Google e dava esquerda na paralela. E aí onde eu não soube entender que eu estava com muita confiança, mas eu precisava continuar sendo um cara mais burocrático. E eu fui extremamente agressivo, extremamente confiando que em algum momento eu ia resolver. E aí é onde eu perco o jogo. Se eu tivesse sido um pouco mais cuidadoso, eu acho que eu poderia ter ganho o jogo. Mas acabei perdendo por um pouco de excesso de confiança. E é legal esse excesso de confiança na boa fase. E faz parte da vida. Você perde, erra, acerta. Faz parte do teu dia a dia. Né? Aprendi pra caramba com isso. Claro, não. Sensacional. E muito legal, o pessoal está elogiando muito você falar exatamente isso, do excesso de confiança, como atrapalha, né? A gente está acostumado
quem não vive o tênis ou quem não vive o esporte de alta qualidade. Ah, não, excesso de confiança só ajuda. Né? Você vai entrar e vai fazer a hora que quiser. Não é bem assim que a banda toca, não. Né? Então, o Zé Luiz aqui está mandando um abraço para o filho. Ele é um dos colecionadores de jogos de tênis aí. Que legal, Zé. Grande Ele abraço. que eu arrumei o jogo do Cutira aí, o jogo que do Piolinho para você muito agora. Obrigado. Grande abraço, Guga. Tem um acervo espetacular. Então ele tem um acervo espetacular aí. E você chegou a sonhar ali, quando saiu a semifinal, isso é uma curiosidade minha aqui, mas outras pessoas também perguntaram. Saiu a semifinal ali, você de um lado, o Agassi do outro, o Agassi tentando fechar o Grand Slam, né, vencer Roland Garros ali pela primeira vez. Você chegou a sonhar com essa decisão ou não? Não, vou pensar só no Medvedev, não vou deixar minha cabeça. Eu sonhei duas vezes com a final com o Agassi e as duas eu quebrei a cara, né? Na Olimpíada também eu pegava o Agassi na final e em Roland Garros também, a semifinal, eu pegaria o Agassi. Muita gente me pergunta, você acha que você ganharia do Agassi na final? Tenisticamente, naquele momento, eu poderia até ganhar. Na final de Roland Garros. E na final da Olimpíada, eu tenho certeza que eu não ganharia. Na roda rápida, muito difícil. Numa final olímpica, teria que fazer chover, uma coisa muito estranha. Mas o Agassi era um cara... Eu joguei com ele muitas vezes, joguei 5 vezes. Um cara muito, muito difícil. Eu acho que... E ele tinha uma motivação muito grande, que era ganhar o primeiro Roland Garros, que ele ganharia o Grand Slam, né? Ganharia os 4, que ele faltava esse. Então, você sonha, né? Não vamos ser hipócritas, né? Você vê, se me perguntasse, eu pensei que você ia perguntar, você sonhava em jogar semifinal com o Guga? E eu ia te ser muito sincero também. Não queria. Também perguntaram isso aqui. Não queria jogar com o porque o Guga era um desgraçado em Roland Garros. Se já era difícil ganhar dele, em Roland Garros era impossível ganhar dele. Então, na hora que eu olhei a chave, eu falei, não é que eu vou torcer contra o Guga, mas todo atleta, e aí, vamos deixar de ser hipócrita de novo, todo atleta vai lá e prefere. Você prefere jogar com o Claudinho ou com o Joãozinho? Eu prefiro com o Joãozinho. Por quê? Porque, mas ele é brasileiro. Estou me lixando que ele é brasileiro naquele momento. Eu quero chegar na final de Roland Garros. Sabe? O Guga já ganhou Roland Garros, deixa ele perder, meu. Sabe? Eu quero chegar. Né? Mas acabei perdendo pro coisa. Mas também ia ser dolorido perder pro Guga na semifinal, vou te falar, viu? Ia ser dolorido aguentar o manezinho da ilha tirando sarro da minha cara até o dia de hoje. Melhor não. Ainda bem que eu perdi pro Medvedev. Muito legal. E você tem um jogo com o Guga lá em dupla, né? Na semifinal, que vocês estão, e que o Guga acaba sendo. Acho que é a única vez, né, que ele é desclassificado, né, de uma partida, né? Podia contar um pouquinho desses bastidores, sem entregar muito o Guga, coitado, mas. Entrego. Ele tem muito crédito, né? Não, na verdade, foi uma fatalidade, como eu também. Até o dia de hoje, eu pergunto para ele se ele tentou acertar a cabeça do Bruno Rubot, que era o árbitro. Ele jura de pé junto para mim que não, né? Então, eu faço de conta que eu acredito nele, né? Mas naquele momento ele tirou a gente das quartas, era quartas de final contra o Woodbridge e Rafter, na quadra Suzanne Lenglen. Mas foi uma discussão de bola, foi muito divertido aquele jogo, porque a bola foi do meu lado, eu devolvi, e eu comecei a discutir com o árbitro. E na quadra tinham 3 top 10, 2 ex-número 1 do mundo. Né? Um Woodbridge, que era número 1 do mundo de dupla. Então tinham 3 ex-número 1 do mundo. E eu, um patinho feio lá da quadra. E eu discutindo com o árbitro. E o árbitro dando a mínima para mim, se lixando para mim. E eu lá discutindo, a bola foi fora, não sei o quê, bebê. E o cara lá de cima na cadeira, parecia que estava tomando sorvete em Aruba, né? Tomando sorvete. Falei, cara, esse desgraçado não vai descer. E eu pedindo para ele descer para ver a marca. Ele fazia assim para mim. Até uma hora que eu falei, ô Guga, usa a tua influência, né? Campeão de Roland Garros, meu. Usa a tua influência. Ano passado você ganhou Roland Garros, vai, meu. E ele vai lá e vai ver a marca, percebe que eu tô certo, e ele chega no Bruno e pede para descer. Obviamente que o cara desce. Que é o Guga, né? Ele desce. Só que ele percebe que fez a besteira e ele nem chega na bola, perto da bola, e fala que foi boa. E tinha sido fora, sim. Aí o Guga pira. Aí o Guga enlouquece.
Aí é mais engraçado, que a nossa dupla era muito boa por isso. Quando ele enlouquecia, eu dava uma segurada. Quando ele enlouquecia, ele segurava. Aí o Rafter, que era super tranquilo, veio falar comigo, eu mandei ele a merda. Falei, sai daqui! Você quer? O Rafter meio que, oh, I'm sorry. Você quer ver todo correto? Já mandei ele para aquele lugar e ficamos num banzé lá, bagunça total. E aí o Guga dá uma acalmada, me acalma e fala, bom, vamos buscar 6-3 no tie-break. A gente busca até 6-5. E quando ele perde, a gente perde o set, ele arremessa a raquete. Diz ele que tentou acertar o banco. Eu acho que ele arremessou para arremessar, sabe? E passou assim da cabeça do árbitro. Mas assim, se ele tivesse um pouquinho mais de cabelo, pegava. E aí, na hora, a gente foi desclassificado. E aí, o mais engraçado é que no tempo que demora do árbitro chamar o supervisor, o Guga queria ir embora. E eu segurava ele e falava, não, você não vai embora, não. Deixa os caras desclassificar nós. Agora não, fica aí. E ele, não, vou embora da quadra, eu vou embora da quadra. Eu falei, não vai não, fica aqui. Vai que o cara não desclassifica, né? Aí desclassificaram a gente. Que legal, o pessoal tá adorando aqui as histórias do bastidores do tênis. Vamos falar um pouquinho agora de Copa Davis, Fino. Primeiro eu queria fazer uma pergunta mais genérica aí para você, né? Você já meio que já respondeu diversas vezes isso, mas o pessoal está pedindo também para ouvir, né? Como você se transformava, né, para defender a bandeira do Brasil? Você já falou sobre isso no processo de naturalização. Então, cara, como é que era essa... Você já era um jogador aguerrido por natureza, mas na Copa Davis, gente, era um negócio extremamente absurdo. E aí nós vamos falar sobre alguns jogos marcantes seu na Copa Davis aí. Guga, para mim é uma coisa tão normal, né? Primeira coisa que eu aprendi em casa é que o esporte... Eu não sou dono do esporte. Eu devo muita coisa ao esporte. Eu não sou todo do país. Eu devo muita coisa ao país. Quando você entra num jogo que você representa o seu país, uma coisa é... eu tô a fim de quebrar a minha empresa. É minha empresa. Eu quero do jeito que eu quero. Eu presido a minha empresa do jeito que eu quiser. Né? Eu faço o que eu quiser com ela porque ela é minha. Você pode gostar ou não, mas ela é minha. Eu construí ela, eu quero quebrar ela, eu quero acabar com ela. Quando você vai entrar, e a mesma coisa na tua carreira. Você vai jogar um campeonato, tudo bem, tem público que gosta de você, mas é tua carreira. Na hora que você representa o teu país numa Olimpíada, num Pan-Americano, principalmente numa Copa Davis, você está representando o país, você não está representando. Tanto que o cara, quando vai game, ele não fala game Meligeni, ele fala game Brasil. Essa é a grande demonstração que você ficou pequenininho naquela situação. E junta isso, você olha para fora e tem 12 mil pessoas. E você olha para frente, tem uma televisão que tem mais uma quantidade de gente que tem. Então, é impossível. Você tem que ser muito safado para não lutar. Por isso que eu brigo com política, por isso que eu brigo com dirigente esportivo, por isso. Porque a gente não é dono da coisa. Um presidente de uma confederação não é o dono do tênis. Ele é um cara passageiro naquele lugar. E ele deve um grande respeito ao esporte. E a mesma coisa com a Copa Davis. Então, essa era. E uma coisa, tem uma outra história de bastidores que a galera gosta, que você vai comentar sobre esse jogo. Eu lembro uma conversa que eu tive com o Guga, em Florianópolis, contra a França. Quando acaba o jogo, meu jogo contra o Piolim, e eu ganho 6-4 no quinto, e o Guga ganha do Golmar, o Guga no vestiário me fala assim, cara, me tira uma dúvida. Eu falo, tiro. Eu falei, por que você consegue destruir mentalmente nossa torcida? Parece que os caras entram na quadra. E eu olho com toda a minha humildade e verdade, eu falo assim, Guga, sabe qual é a diferença entre eu e você? Eu olho para eles e você não olha. Eu peço ajuda para eles, e pode ser porque eu era muito pior do que você, porque eu preciso da ajuda deles. E toda vez que eu entro na quadra, o recado que eu mando para o público é, por favor, me ajudem. Vamos ganhar esse jogo junto. Você entra, você é um puta cara humilde, maravilhoso, só que você entra focado. Você olha para a bola. Você se bobear, nem cumprimenta a torcida. Por que você não faz um experimento de toda vez que você entrar na quadra,
Faz assim. Vem comigo, gente. Você vai ver o que você vai se transformar. Porque se você já é imbatível jogando sozinho, imagina com 12 mil jogando com você. E ele adorou. Não sei quanto ele usou isso, porque a gente trocou muita informação e muita ajuda entre a gente. Eu sou muito grato a tudo que ele me ensinou também, que eu tenho certeza que eu ensinei muita coisa para ele, como já me ensinou muita coisa para o Guga. Mas a Copa Davis é uma coisa, principalmente quando ele jogava em Floripa, ele tinha muita dificuldade para jogar lá. E a gente acabou aprendendo essa troca. E por isso que eu representava tão bem o Brasil. E mesmo que eu perdia muito na Copa Davis, porque era muito difícil, eu pegava só pedreira, né? A gente jogava a primeira divisão, só pegava top 10, cara. Então é duro, né? O cara fala, pô, mas você mais perdeu do que ganhou na Copa Davis. Eu falei, tá bom, se eu jogasse quarta divisão na Ásia, eu teria 80 vitórias e 3 derrotas. Agora, vai jogar com Correte, Amoia, Piolim, Kuchera, Hirbati. Pô, você só pega cara Piolim, o Hewitt 2 vezes, uma na grama, Rafter. Pô, você só pega pedreira, cara. Duríssimo, né? É verdade, né? Não é mole, não. E aí vamos falar sobre esse ano aí de 2000, então, que o Brasil chegou ali à semifinal, né? Tinha chegado em 92 com o Luiz Mata, com o Jaime, com o Fernando, né? Com o Cássio Mota. Inclusive, eu estava lá no Brasil e Alemanha em 92. Eu vi fritarem. Eu vi pela televisão, assim, flashes. Eu tenho esse jogo do Becker com o Mata, cara. Se você quiser, depois eu te mando. Se quiser, eu te mando. Mas, enfim, primeiro a gente falar do Brasil e França, que foi o primeiro confronto, né? O Brasil ganha de 4-1, tinha perdido por 3-2 no ano anterior, né? E aí vence por 4-1, e você tem um jogo épico, como você falou, com o Piolini ali. Queria que você falasse um pouco desse jogo com o Piolini. Vamos deixar o creme de la creme para o último ali. Sabe, Guga, que ganhar tem muito cara que você ganhou na vida e você fala... Ganhar do Piolín numa Copa Davis 6-4 no quinto, às vezes me parece muito mais estranho do que ganhar do Sampras no Saibro. Porque, deixa eu ser colocar bem a coisa. O Piolín era um cara que era extremamente técnico. Ele não tinha nenhum ponto fraco. Ele sacava bem, ele voleava bem, ele tinha um puta de um slice, ele tinha uma esquerda incrível, uma direita maravilhosa, se mexia bem. Cara, era aquele cara que você olhava assim, cara, como que eu vou ganhar desse cara, meu? Onde eu vou jogar? Porque você fala, jogar contra o Guga, pô, joga ele pra trás, joga alto, ele não gosta muito, mexe ele pra direita, ele não gosta muito. De repente, o Sampras joga na esquerda, a esquerda dele é um pouco mais vulnerável, não sai, mais alto na esquerda. O Piolín entrava com o slice aqui, batia a esquerda daqui, batia daqui. Era um cara incrível. Então, na hora que eu entrava no jogo para jogar com o Piolín, eu falava, cara, não tem jeito de ganhar desse cara. Não tem como ganhar desse cara. E, de repente, estou numa Copa Davis, 12 mil, 10 mil pessoas, não sei quanto tinha em Floripa naquele dia. Choveu antes do jogo, pesado, que era pior para mim ainda, porque, putz, a bola dele era pesada e alta. E eu fui lá e fui enrolando, cara, perdi 2-1, ganho o quarto, 5-1 no quinto, fiz 5-1 no quinto, ficou 5-4, 0-30 eu sacando, não esqueço jamais, era impossível ganhar desse cara. E aí vou lá, o Zé Luiz tá falando, ele vinha de campeão de Monte Carlo, pô, duríssimo, como que você vai ganhar de um cara em top 10 assim? E eu vou e ganho do cara. As coisas inexplicáveis minhas no circuito, que até hoje eu gostaria de entender como eu fazia, né? Mas minha esposa, que é muito legal, né? Minha esposa é atriz, né? Minha esposa entende patavina, muitas vezes, de tênis. Ela entende muito de mente. Ela olha para mim, sei o quê, e fala, não, você não... Ela olhava e fala... Alguns jogos que apareciam, ela fala assim, meu Deus, não sei quanto por Rios, eu falo, não sei como você ganhava esses jogos, meu. Porque não dava pra ver, eu que não tenho nada de tênis, dá pra ver que você não tem a mínima chance de ganhar do cara, meu. Você ressurge, meu. Você encontra maneiras. É verdade, eu encontro maneiras, não sei porquê, mas eu encontro. Muito legal. E depois o Brasil, esse da França eu não tava, mas o da Eslováquia eu tava, e já digo de antemão, eu não te abandonei, fiquei até o fim lá.
Olha, eu vou te falar, tem que botar esses caras tudo na... Eu brinquei ontem na live, eu falei, todo mundo foi pro Rialto, lá, aquele restaurante no fim da Barra, né? No começo, ou no fim da Barra, seja como chame. Todo mundo vendo na televisão, comendo, aí voltaram no quinto set, no quarto set, no final do quarto set. Eu falei, tá bom. Mas é engraçado esse jogo, né? Porque esse é um outro ponto, né? Um ponto que é muito engraçado, que a gente conversava nos bastidores do tênis. O Guga nunca dava oportunidade. Uhum. O Guga me deu uma oportunidade de definir, que foi contra a Espanha, que eu perdi do Goiás. Também lá em Florida. Porto Alegre. Em Porto Alegre. Porto Alegre. Ele perde para o Correia, num jogo que, teoricamente, ele nunca perderia, né? E acabou. Uhum. Mas o Guga era um cara que ganhava simples, ganhava dupla. Se precisasse ganhar, ele jogava primeiro, ele ganhava. E acabava 3-1. Não tinha essa. Contra a Espanha, e na Espanha foi assim, ele ganhou, eu perdi para o Moya, duríssimo. Aí ganha dupla, putz, eu acho que ainda vai ter um jogo duríssimo aí no quinto eu contra o Correia, vai ser um jogaço, pá, ele vai lá e ganha. Não tem jeito. E aí ele me dá essa oportunidade, né, que ele perde por Herbate, coisa que ele normalmente não perderia no Brasil. Né? Ele estava cansado, ele vinha da final do Miami Open, né? Se eu não me engano, não lembro de onde ele vinha, ele estava bem cansado, ele não jogou bem aquela série. E ele me joga assim de bandeja, mas ao mesmo tempo uma puta pressão, né? E eu falo isso direto, né? As pessoas acham que eu não escuto quando eu tô jogando. Quantidade de coisa que eu escutava, agora fudeu. O Fernando vai perder. Perdeu o Guga, agora esse aqui perde também. Nunca define, nunca consegue. Você caiu lá, batendo a bola para sacar e escutando. Vai perder pro Coutier. O Coutier é 7 do mundo. Não tem chance nenhuma. E eu lá, tentando correr atrás da bola. E os caras só na minha orelha, né? Achando que tava ajudando, né? Só botando lenha na minha orelha. Mas no final acabou, não sei, ou mais um que eu não sei como, mas eu acabei virando também. Foi de virada, né? Você perde o primeiro set, está perdendo o segundo, né? 5-3 no segundo. Consegue a virada. E o último jogo que eu queria falar com você, cara, para a gente já entrar na parte final aí, já estamos há um tempão aqui falando. Não dá para ler o comentário de todo mundo, galera. Desculpa, é muita gente falando. Tá? Infelizmente não vai dar para ler o comentário de todo mundo. Queria que você falasse um pouquinho do PAN de 2003 e depois fizesse uma correlação com a medalha da Carol, né? Que você deve ter sentido um baita de um orgulho também ali de ver a Carol medalhista também no Pan-Americano. O PAN era... Eu sou um cara muito, muito realista, sabe? Esse eu acho que se você fosse perguntar para mim qual é a minha maior virtude, é ser realista, é não querer vender mentira para as pessoas. Às vezes até me joga um pouquinho mais para baixo do que eu deveria, até por ser realista. Eu tenho total ideia do que foi o Pan-Americano, qual a importância dele. Ele acabou virando um campeonato muito mais importante por ser meu último campeonato, por ser o último jogo da minha vida, por ser o Rios, por ser Dia dos Pais. Juntou um monte de história ali para esse jogo virar tão importante, tão emblemático. E pelo jeito que foi o jogo, como a gente viu. Mas a gente sabe muito bem onde o Rios não era mais o número 1 do mundo, ele já não jogava o tênis que ele jogava. Mas ele foi, como o Dácio fala na transmissão, ele foi uma abreviação ou uma demonstração, um filme do que foi minha carreira. Né? Jogos impossíveis, jogos com luta até o final, com oportunidades, né? E não sempre vitória, muitas derrotas, mas com muita luta, muita vontade. Então, eu sou muito grato à minha carreira e eu acho que esse jogo sintetiza o que eu acredito de tênis, né? Lute em qualquer coisa que você for fazer. Né? Eu sou muito esse cara que jogou Pan-Americano. Se amanhã eu abrir uma padaria na Eslovênia, eu vou entrar e vou acreditar que ela vai dar certo. Mas não existe padaria na Eslovênia. Tudo bem, mas vai dar certo. Sabe? Todo mundo falando que não, que vai dar errado, que é horrível, que o teu pão é ruim. Beleza. Se eu acreditar... E foi um pouco que aconteceu no PAN. Né? Pouca gente acreditava que eu ia ganhar. E eu fui lá. E eu acho que a Carol é muito parecida comigo. Por isso eu me emocionei tanto, né?
porque a Carol é muito parecida. Ela é limitada tecnicamente, uma menina com um coração desse tamanho, que recebeu muito pouca ajuda na vida, tá brigando pela sua carreira totalmente a pulmão da família, professores de tênis, com dólar a 6, e tá jogando, e tá tentando. Sabe? Quando vai para os Estados Unidos ali e fica em housing o tempo inteiro, como eu fiquei quando eu comecei minha carreira. Não fica em hotel, fica em housing, cozinha. Ah, mas ela adora cozinhar. Adora cozinhar, mas quem não gosta de ir para o restaurante? Né? Vamos falar bem a verdade, né? Jogou 6-4 no quinto e chega em casa e vai cozinhar? Por que vai cozinhar? Cozinha porque é mais barato. É muito mais barato você cozinhar e comprar comida do que ir em um restaurante para comer. Então, quando ela ganha a medalha lá, mesmo sendo de duplas, mesmo sendo de bronze, é uma volta no tempo e mostrando, calando muita gente que falava que ela não ia chegar a lugar nenhum. Pô, querendo ou não, ela tá na história do esporte brasileiro, com uma medalha é uma medalha. Tem um monte de cara que quis ter medalha na vida. Ah, mas é PAN! Tá bom, vai lá e ganha a medalha de PAN. Vai lá. Você é médico, vai lá ganhar uma medalha. Você não ganha, entendeu? Então, isso é muito legal, né, na vida dela. As pessoas não têm nem medalha de honra ao mérito, aquela da escola, né? E querem falar da medalha do PAN. É isso. A gente vive uma hipocrisia no Brasil que a gente precisa mudar. E eu estou disposto a dar porrada, mesmo que muita gente me ache chato, e eu sei que muita gente me acha chato. É verdade, porque quando você vai na ferida, é muito fácil você falar, esse cara é chato. Não tem problema. Eu arco com esse rótulo. Só que a gente precisa, de uma vez por toda, baixar um pouco nossa bola com o país e como esporte no país, principalmente, que a gente não é mais o futebol campeão do mundo, o tênis do Guga, o Fórmula 1 do Ayrton Senna, o basquete que ganhou o Pan-Americano com os caras. Não é nem mais o futebol, né? Nem mais o futebol, A gente não é. Temos outros esportes, a gente não tem mais o Bob Burnquist e o Mineirinho, a gente não tem mais toda essa galera que ganhava tudo em um país absurdo, né? E a gente continua nas mídias sociais achando que os nossos atletas são umas drogas, para não falar outra coisa, quando perdem um jogo na semifinal de um campeonato. Cara, desculpa, sabe? O Senna morreu, o Rubinho foi vice-campeão mundial, o Massa foi vice-campeão mundial. Respeitem. Pô, vai lá ser, mas o carro era bom. Vai lá dirigir um Fórmula 1. É legal, você não consegue nem ligar o carro. Né? Então, acho que eu brigo muito por isso. Eu brigo politicamente, brigo com o público, brigo numa live. Eu acho que a gente precisa mudar um pouco nossa maneira de ser. Sem dúvida nenhuma. Bom, eu, como você sabe, moro em Orlando, né? O dia que a Carol vier para cá, que eu puder ajudar em qualquer coisa, fica aqui. Já não é muito o que eu posso fazer, mas fica aqui o que a gente pode oferecer. É a nossa pequena contribuição. Meligene, muito obrigado, Fininho, A gente já está quase chegando aqui 1 hora de live já, então daqui a pouco vamos cortar a gente abruptamente aqui, né? Então vamos fazer as despedidas para ficar bonitinho aqui, né? Para ninguém achar que a gente é mal educado, né? Não, eu que agradeço, é muito legal poder falar da tua carreira, contar um pouco de história. Lógico que a gente respeita todo mundo, né? As histórias que eu conto. Eu brinco que um dia eu vou fazer um livro do Guga, das histórias dele. Só que se ele assinar um termo que ele não vai fazer o mesmo comigo, entendeu? Porque eu posso contar muita história dele, engraçada, só que eu não gostaria que ele contasse algumas minhas, né? Então, por isso que eu ainda não fiz o livro, entendeu? Mas, brincadeiras à parte, é muito legal contar as histórias, os bastidores e mostrar quem é a gente realmente na frente para as pessoas. Não, é isso. Muito obrigado. O Fernando falou coisas importantíssimas aqui. Fica aí reflexão para vocês que estão aí em quarentena, estão assistindo aí. Muita coisa importante. Saiu na live da Alessandra, saiu hoje. Enfim, é muita coisa legal para vocês refletirem. Vocês ficaram com curiosidade de ver o jogo? Vai lá no meu canal, que eles já estão. A maioria já está lá, só falta botar o jogo do Cutiero e o jogo do Piolini lá, mas eu vou fazer isso em breve, é só procurar lá. Então, obrigado, Meligene, por tudo aí, cara. Um grande abraço. O que você precisar da gente aqui nos Estados Unidos, pode contar com o que for. A próxima vez que eu for para Disney, com certeza estarei aí para te dar um abraço.
Ah, por favor, cara, será um prazer. Aí eu vou cobrar, hein? Ótimo, ótimo. A gente bate uma bolinha. Se o Nardini vier à minha esquerda, vai falar que é pior que a sua, cara. Então, Ih, mas você não tem é que pior que jogar ele, eu só, posso te garantir. Você não é pior tem que que ele. jogar só na minha direita, que aí a bola ainda vai, mas a esquerda não vai, não. Não existe um ser humano pior do que o Nardini na quadra de tênis. Não existe. Não, não nasceu ainda. Tá certo. Não, a gente marca isso aí. Obrigado, cara, pela atenção. E só lembrando ao pessoal, então, amanhã, às 16h30, a gente vai estar aqui com a Dara. A Dara, que foi capitã da Seleção Brasileira de Handebol, campeã mundial em 2013, participou de 4 Olimpíadas. Amanhã a gente segue. Na semana que vem a gente vai ter a Juliana Veloso, a Fernanda Venturini, vamos ter o Marcelo Buarque, que é treinador de futebol, enfim. Temos algumas lives ainda aí para Tá com moral, hein? Rapaz, a gente tenta, a gente cede os jogos para as pessoas e as pessoas ficam obrigadas a fazer. Boa, mentira. Obrigado aí, menino, de novo. Um grande abraço, cara. Tenha uma ótima quarta aí. E um grande abraço a todo mundo que nos assistiu aí durante praticamente 1 hora. Valeu, Obrigado. rapaziada. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.